Um levantamento realizado no âmbito do Ministério Público Federal identificou 700 investigações e ações penais paralisadas após a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de suspender apurações que contenham dados fiscais e bancários repassados ao Ministério Público pelos órgãos de fiscalização e controle sem prévia autorização judicial. De acordo com a Câmara Criminal do Ministério Público Federal, responsável pelo levantamento, os dados ainda são parciais e o número de casos paralisados pode ser ainda maior, uma vez que os próprios membros do Ministério Público estão apontando quais processos e procedimentos sob sua tutela foram impactados pela medida. O número não considera investigações suspensas nos Ministérios Públicos estaduais, apenas no MPF. A última atualização é de 24 de outubro. Conforme aponta o levantamento, investigações em todo o país foram afetadas pela decisão do ministro Dias Toffoli. Os processos envolvem, majoritariamente, crimes contra a ordem tributária, relacionados à lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, e aqueles cometidos contra o sistema financeiro nacional. Também foram paralisadas investigações que apuram contrabando e descaminho, corrupção ativa e passiva, peculato, sonegação previdenciária, entre outras. De acordo com a coordenadora da 2ª Câmara Criminal, a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Cristina Frischeinsen, a decisão inviabiliza qualquer investigação que envolva persecução patrimonial, principal fonte de indícios dos crimes citados. O impacto da decisão é imenso, afeta de forma diversificada milhares de investigações, desde aquelas relacionadas a tráfico de drogas até as que apuram corrupção e lavagem de dinheiro nos grandes casos em curso no país, sintetizou. Luísa Frischeinsen destacou o prejuízo que a ausência de dados financeiros pode ocasionar às investigações, em especial o relatório de inteligência financeira, elaborado pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central. Em investigações mais sofisticadas de lavagem, por exemplo, é necessário que haja o RIF e o relatório da Receita Federal. Sem eles, não há sequer elementos para pedir a quebra do sigilo bancário, matando a investigação na raiz, ponderou. A subprocuradora-geral apontou ainda obscuridades na decisão do ministro Dias Toffoli, que, de acordo com ela, criou um cenário de tremenda insegurança jurídica no país. Além disso, a decisão do ministro Dias Toffoli ocasiona burocratização da justiça, ao inundar os juízos de processos com pedidos de autorização para uso desses dados, aponta Frischeinsen. Ainda de acordo com ela, a medida contraria diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, que recomenda explicitamente aos Estados partícipes, a exemplo do Brasil, que informações de órgãos de controle sejam acessíveis e proativamente compartilhadas com o Ministério Público e órgãos de persecução penal e criminal, sem a necessidade de autorização judicial. A subprocuradora-geral considera de extrema urgência a necessidade de votação pelo plenário do STF do recurso extraordinário que trata da questão com repercussão geral, uma vez que milhares de inquéritos, procedimentos investigatórios criminais e ações penais estão paradas em virtude da decisão liminar. Luísa Frischeinsen também demonstrou preocupação com o futuro de investigações relacionadas a facções criminosas. De acordo com ela, o modo de operação dessas organizações requer total acesso às informações bancárias por parte de órgãos de investigação para que seja possível combatê-las. A subprocuradora-geral diz que é impossível enfrentá-las sem algum tipo de quebra de sigilo. Nesse ponto, a decisão fragilizou o combate ao crime organizado, favorecendo o fortalecimento dessas facções, uma vez que sem os dados financeiros não há elementos para o pedido judicial de quebra dos sigilos, concluiu. O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil e do Ministério da Saúde, está divulgando uma cartilha com orientações e cuidados nas áreas afetadas pelo derramamento de petróleo no Nordeste.
Para evitar intoxicações e outros riscos, é preciso ficar atento a algumas recomendações, como não entrar em contato direto com a substância e evitar também o contato com a água e areia nas regiões atingidas. Foi divulgado ainda um 0800 para casos de intoxicação. E a Defesa Civil recebeu kits de proteção enviados pela Petrobras para ajudar na proteção de quem está na missão de retirar resíduos de óleo das praias. São 8.000 kits com botas e equipamentos de segurança que serão distribuídos para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E o ministro do Turismo anunciou a liberação de R$200 milhões por meio de uma linha de crédito para ajudar pequenos empreendimentos turísticos a superar um possível período de retração de suas atividades. De acordo com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, esse dinheiro será para fortalecer o setor nas regiões atingidas pelo vazamento de óleo. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Em Pequim, teve encontro com empresários brasileiros e chineses. Depois colocou flores no monumento aos heróis do povo, no centro da capital. Em seguida, Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping, com honras de Estado no Palácio do Povo. Durante a reunião de trabalho entre os dois países, o presidente Bolsonaro disse que a parceria entre Brasil e China tem tudo para dar certo e convidou os chineses a participarem do mega leilão brasileiro de óleo e gás. No final do encontro, Bolsonaro presenteou o presidente chinês com um agasalho do Flamengo. Em uma declaração conjunta divulgada agora há pouco em Pequim, Brasil e China expressaram o desejo de continuar a cooperar no campo espacial, incluindo a construção de satélites e projetos de pesquisa e treinamento. Os dois países concordaram em continuar buscando novas oportunidades de negócios. E os chineses apoiaram a pretensão do Brasil de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Depois dessa etapa da viagem à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Oriente Médio, onde visita os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A visita do presidente Jair Bolsonaro a 3 países do Oriente Médio dá implementação a 2 diretrizes da política externa brasileira. A primeira, intensificar as relações do Brasil com países do Oriente Médio. A segunda diretriz é divulgar internacionalmente as reformas que o governo Bolsonaro está empreendendo no campo econômico e divulgar também as oportunidades de negócio no Brasil. Nesta viagem, que vai incluir os Emirados Árabes, o Catar e a Arábia Saudita, nós vamos nos concentrar em maximizar o potencial de complementariedade que existe entre as economias brasileira e desses 3 países. Esses países são grandes compradores dos produtos do agronegócio brasileiro, são compradores muito promissores de exportações brasileiras de produtos de defesa. E esses países também são donos de grandes fundos soberanos em busca de oportunidades de investimento em países emergentes. Empresários do setor de turismo no Nordeste vão ter acesso a uma linha de crédito especial para superar uma possível retração nas atividades causada pelo vazamento de óleo que atingiu algumas praias da região. Vão ser R$200 milhões do Fundo Geral do Turismo. Os vestígios de petróleo cru que atingem o Nordeste chegaram nesta semana à praia de Jangada, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Desde então, equipes da Prefeitura, do Governo do Estado, do IBAMA e da Defesa Civil, além de voluntários, tentam limpar a área. As equipes já encheram mais de 40 tonéis com o óleo recolhido da praia. A gente se mobilizou porque a situação é bem triste. A gente que é criado aqui no Nordeste, o nosso quintal é a praia, né? Para avaliar os impactos da chegada do óleo no litoral do estado, o ministro do Turismo desembarcou em Pernambuco na manhã desta sexta-feira. Após sobrevoar praias das regiões Norte e Sul, o ministro anunciou a liberação de R$200 milhões em linhas de crédito do Fundo Geral de Turismo para pequenos e médios empreendedores que foram afetados. Que a gente facilite esse acesso ao crédito
para capital de giro, reformas e investimentos de diversa natureza. A Marinha divulgou esta semana que foram recolhidas mais de 900 toneladas de resíduos de óleo cru nas praias do Nordeste. De acordo com o almirante Leonardo Puntel, comandante de operações navais e que coordena as operações relacionadas ao desastre, o governo brasileiro está recebendo apoio de uma assessoria britânica. Ela está aqui com 2 assessores especializados em acidentes de óleo, com grande experiência real em vários acidentes de óleo pelo mundo. Eles estão aqui junto com o IBAMA exatamente para prestar uma assessoria com a sua experiência prática. Foi prorrogada por mais 90 dias, até 25 de janeiro do ano que vem, a permanência da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Pará. O grupo, formado por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários dos estados e do Distrito Federal, atua desde julho na coordenação das atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.